Vamos ao debate. Bem-vindos, boa noite, bem-vindo de volta, Caio. Vou começar pelo Cardoso. Cardoso, Eduardo Bolsonaro merece ou não ser punido pela atuação nos Estados Unidos? Olá, Juliana. Olá, Caio. Mas é evidente que merece, não por uma convicção pessoal minha, mas pela letra da lei brasileira. A lei é clara quando ela fala que quando eu tenho um processo em curso, aqueles que tentarem utilizar expedientes para coagir os magistrados a tomarem uma decisão num certo sentido, isso qualifica crime, a coação do curso do processo. E o que o Eduardo Bolsonaro e o seu companheiro fizeram nos Estados Unidos é exatamente isso. Eles iniciaram o peso que tem a partir de Eduardo ser um deputado e ser filho de um ex-presidente, articular com a extrema-direita dos Estados Unidos da América a violação da soberania nacional para ameaçar, intimidar o Poder Judiciário brasileiro, particularmente o Supremo Tribunal Federal. Isso é claro, típico, indiscutível coação no curso do processo. Ou seja, não teria como a Procuradoria-Geral da República deixar de denunciá-lo. Não vejo como. É uma figura típica, está se coagindo o Supremo para tentar mudar o direcionamento de um eventual julgamento no benefício de Jair Bolsonaro e de outros réus. É indiscutível, claro, perante a lei. A pessoa pode dizer, olha, eu sou contra o que o Alexandre Moraes fez, eu acho que não teve tentativa de golpe, aliás, fica difícil cada vez mais para um defensor do Jair Bolsonaro dizer que não teve tentativa de golpe, porque os bolsonaristas em geral apoiaram o voto de Luiz Fux, e Luiz Fux reconhece que houve uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ao condenar 2 réus por esse crime. Ou seja, isso está reconhecido. É muito difícil falar, não, a delação do Cid não vale, quando ao mesmo tempo apoia o voto do Luiz Fux. E o Luiz Fux reconhece a validade exatamente desta delação. Ou seja, mesmo aqueles que queiram ir contra o voto do Luiz Fux e dizer que nada houve, que nada aconteceu, que a delação é imprestável, e aí então também vaiando o voto de Luiz Fux, aí evidentemente terão que dizer, olha, não havia coação alguma, porque não havia golpe. Não há como dizer isto. Mesmo quem ache efetivamente que não tinha golpe, que era uma ilusão esquerdopata, que a denúncia feita pela Procuradoria da República era uma conspiração, que participou dessa conspiração a Polícia Federal, que participou dessa conspiração toda a grande imprensa, que todos participam dessa grande conspiração, mesmo que você ache isto, não tem como dizer que o que Eduardo fez com o seu companheiro é uma coação no curso do processo. Eu posso não gostar do processo, posso não gostar da Suprema Corte, posso não gostar de nada agora. Que houve uma coação no curso do processo, isso é inegável. O tempo inteiro eles bradavam, ou o Supremo muda de opinião, ou meu pai será absolvido, ou então eu quero que seja tudo terra arrasada. Nós vamos aplicar essas... Até mesmo preconizar uma possível invasão do Brasil por tropas dos Estados Unidos da América. Quer dizer, é inacreditável aonde vai o nível, a meu ver, de maluquice, despreparo e autoritarismo dessas duas pessoas que violam a soberania nacional, que propõem que nós, brasileiros, paguemos as sanções que são aplicadas por Donald Trump sob o aplauso deles, dizendo vale tudo para desviar o curso deste processo. Ora, mais ainda, as pesquisas mais recentes mostram que a maioria da população brasileira desejava sim, e continua desejando, que o presidente Jair Bolsonaro pague atrás das grades exatamente os delitos que praticou. Essa é a opinião da maioria da população brasileira. Portanto, essa opinião da maioria da população brasileira, salvo essa maioria esteja conspirando com a PF, com o Ministério Público, com o Supremo, com a grande imprensa, com todos, mostram o que está acontecendo no Brasil. E a conduta destes 2 senhores, lamentável no exterior, é claro, típico e indiscutível hipótese de coação no curso do processo. Merecem ser punidos. Concorda, Coppola? Eduardo Bolsonaro merece ser punido ou não pela atuação nos Estados Unidos? Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, Ju, em frente ao edifício do Supremo Tribunal Federal, há uma estátua que representa a justiça. E essa estátua ela foi esculpida com uma venda nos seus olhos, simbolizando aí o princípio da imparcialidade, ou seja, a obrigação do Estado de julgar uma pessoa apenas de acordo com as leis e não de acordo com a vontade das autoridades julgadoras. Daí aquela máxima, a justiça é cega, porque a verdadeira justiça não enxerga quem ela julga, mas quais os atos que foram praticados e se esses atos ferem ou não a lei estabelecida. O artigo 5º da nossa Constituição também aponta nesse sentido.
todos são iguais perante a lei. Ou seja, se uma ação constitui crime, não importa quem a pratica. Uma conduta criminosa será sempre criminosa, assim como uma conduta lícita será sempre lícita, legítima, legal. Então, estabelecida aí essa premissa constitucional, democrática e civilizatória, vamos aqui ao tema em debate. Um filho e um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro estão sendo acusados de coagir o poder judiciário brasileiro. E como que se deu essa suposta coação que teria sido praticada por um deputado federal licenciado e por um jornalista? Por meio de articulações, de reuniões e de petições para que as autoridades americanas adotassem medidas em resposta às ilegalidades supostamente cometidas pelo Estado brasileiro. Ilegalidades como a prática de censura prévia, a violação do devido processo legal e eventuais abusos de autoridade politicamente motivados. Esses são os atos que, segundo a narrativa do Procurador-Geral da República, indicado por Lula, constituiriam o crime de coação no curso do processo, como bem disse o doutor Zé Eduardo Cardoso. Mas vejam só que curioso, a esquerda já praticou esses mesmos atos de forma idêntica, especialmente quando alegava falsamente que o impeachment da senhora Dilma Rousseff pelo Congresso Nacional, eleito pelo povo, era, na verdade, um golpe de Estado. Contudo, naquela ocasião, essas articulações, essas reuniões, essas petições da esquerda para as autoridades estrangeiras não foram qualificadas pelo STF ou pela imprensa como uma tentativa criminosa de obstruir a justiça ou uma ameaça à nossa soberania. Para quem não se recorda, eu trago algumas notícias da época. É o País, agosto de 2016. Parlamentares do Partido dos Trabalhadores solicitaram nesta quinta-feira a proteção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos diante do golpe perpetrado contra a presidenta afastada do Brasil, Dilma Rousseff. Fecha aspas. Na ocasião, o PT alegou violação ao devido processo e pediu adoção de medidas cautelares para restituir o mandato da presidente, que foi afastada do cargo legalmente, conforme previsto na Constituição, com a chancela do próprio STF. Então, sobre o apoio dos Estados Unidos, o deputado petista Paulo Teixeira foi mais longe e deu a seguinte declaração, segundo o site do próprio PT. Hoje mesmo, o senador Bernie Sanders, aquele pré-candidato derrotado do Partido Democrata, pediu que tivesse novas eleições no Brasil e denunciou o golpe. Nós queremos que, no âmbito internacional, seja conhecida a situação de ruptura democrática existente no Brasil. Ou seja, pessoal, até alguns anos atrás, fazer articulações com autoridades estrangeiras e pedir apoio dos americanos para exercer pressão nas instituições não era cometer um crime, era fazer política amparada pela liberdade de expressão. Portanto, fica parecendo que a justiça brasileira trata coisas muito parecidas de forma muito diferente, contrariando o princípio da imparcialidade e também da isonomia. Resumindo, Ju, quando era o PT que buscava restituir o mandato da Dilma Rousseff, alegando que o impeachment era inconstitucional, pressionando as instituições, isso não era crime. Agora que a direita busca reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, demonstrando que a ação do golpe é inconstitucional, pressionando as instituições, agora isso se torna crime de coação. Ou seja, quando é a esquerda, é pressão democrática. Quando é a direita, é coação criminosa. Então, urgentemente, chamem um escultor para atualizar a estátua do STF, porque ela já não tem mais os olhos vendados.